Hoje a nossa videoaula vai ser assim, a nossa sexta videoaula, falando sobre influência oculta do pensamento. No meio do mato, ao som da água correndo, finalzinho de tarde, uma paisagem realmente muito bacana, receptiva, que nos leva realmente a um estado de êxtase, digamos assim, onde a gente pode avaliar a importância de repente de estarmos conectados, né, com as coisas que ocorrem à nossa volta, nós possamos observar com bastante clareza que estamos sozinhos, se realmente as influências ocultas do pensamento elas ocorrem. Quem ou o que nesses momentos estão ao nosso lado? Qual a simpatia, qual os objetivos, conforme nós já conversamos nos outros vídeos, fazem com que determinados espíritos se aproximem de nós. O que tem por trás dos seus interesses? Seriam apenas particulares, mesquinhos, ou estariam totalmente ligados também à nossa personalidade? Enfim, vamos à nossa aula de hoje. Aproveitem bem o som magnífico que ocorre à nossa volta. A água correndo, que nos leva a maiores reflexões, nos leva a uma concentração maior, se assim, é claro, desejarmos. Então, sejam bem-vindos à nossa sexta videoaula em Espiritismo Prático. Olá, eis que estamos aqui de volta com a nossa sexta videoaula. Transmissão oculta do pensamento. Você crê que isso pode acontecer? É verdade? Existe transmissão oculta por pensamento? Partindo do princípio em que nós estamos trabalhando, estudando com a doutrina espírita, vamos refletir um pouquinho. É claro que nós vamos dar sequência à série de perguntas existentes no Livro dos Espíritos referente ao capítulo 8. Então vamos à nossa questão de número 419. E ela diz o seguinte: por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, se produz sobre vários pontos ao mesmo tempo, né? Como podem as instituições, a ciência, as descobertas em geral, às vezes elas serem produzidas em vários pontos do mundo, em línguas diferentes, talvez com uma proximidade muito grande, né, de objeto a ser desenvolvido? Iguais? Nunca. Porque cada desenvolvedor, cada cientista vai ter um modo de se aplicar a isso, uma ideia, uma cultura, um desempenho dentro da sociedade referente ao seu aprendizado, seja de alguma forma nas ciências humanas como as ciências normais, né, que servem ao desenvolvimento tecnológico em nossa sociedade. Então as ideias elas podem ter uma mesma característica, não ser exatamente igual. E esse é o nosso grande objetivo. Por quê? Segundo o Livro dos Espíritos, é muito normal espíritos que têm uma determinada afinidade de interesses buscarem nesses momentos, como já foi bem trabalhado nos vídeos anteriores, se unir por simpatia. Buscarem, é claro, ideias, buscarem pessoas que partilhem dos mesmos objetivos. Assim, lá na espiritualidade, muitos desses espíritos vão estar trabalhando de que forma? Trocando informações, buscando ajustar ideias, dando sugestões uns aos outros para que, quando retornem ao corpo físico, possam ter uma intuição do que se foi conversado. Essa intuição vai se transformar no quê? No pensamento, no nosso pensamento cotidiano.
Isso vai fazer com que nós, através do nosso estudo, através do nosso desenvolvimento, possamos ter a noção precisa de que descobrimos ou inventamos algo. Isso é correto? Claro, claro que é correto. Se nós inventamos algo no aspecto físico, é porque ele já estava sendo elaborado no plano espiritual. E isso é muito importante, que a gente tenha uma consciência absoluta sobre isso. Assim, é possível, sim, existir o mesmo tipo de ideia surgindo em vários pontos, em vários momentos na história, para que, de alguma forma, se eu, Anselmo, não quiser, no meu momento de desperto, durante o tempo em que eu estiver acordado, desenvolver essa ideia, outros poderão, com o mesmo acesso, pelo mesmo interesse, desenvolvê-la, claro, de alguma forma. Às vezes nós não estamos tão receptivos assim. Temos um interesse, temos um determinado grau de cultura, mas não estamos tão receptivos a colocá-la em prática de verdade. É muito discutido isso lá no plano espiritual, mas muitas vezes ela não se transforma aqui numa realidade concreta. Isso vão se dar em todas as áreas, ok? Mas é sim, é possível que espíritos tenham sim um contato maior e possam desenvolver de alguma forma as mesmas ideias em outras oportunidades. Na questão 420 nós temos: podem os espíritos se comunicar se o corpo está completamente desperto? Olha, o nosso espírito, ele irradia em nosso corpo a energia. O nosso corpo, ele é como se fosse a prisão, já tão detalhada também. E essa prisão nos impede de nos afastarmos totalmente do corpo. Não significa que os nossos interesses estão aqui presos no cotidiano, no dia a dia, a todo momento. Dependendo da necessidade, sim, o espírito ele pode se comunicar, mesmo em estado de vigília, mesmo acordado, em outra situação, com outro espírito, ou até, no caso da bicorporiedade, haver a comunicação presencial do espírito em outro ponto. Isso em nada afeta. Depende muito do quê? Do nosso nível de interesse, da concentração e do exercício mental aplicado com relação àquilo que a gente deseja. Por isso que a gente sempre diz que a ação do pensamento, a vontade do pensamento, ela é muito importante dentro do nosso conceito. Ok, estamos aqui conversando nesse momento, mas o meu pensamento pode sim estar ativo em outra situação, que seja, que nesse momento esteja me causando uma certa apreensão. Temos uma noção disso? Olha, até podemos ter, partindo do princípio que a nossa concentração nunca é 100%. Nós estamos aqui conversando, mas ao mesmo tempo estamos pensando em outras coisas. Isso implica que, de alguma forma, estamos mantendo esse contato com uma outra parcela de individualidades. Temos consciência plena disso? Não. Mas basta observarmos os nossos interesses, a nossa conduta e como nós conseguimos manter a nossa concentração. Isso já vai gerar um bom indício daquilo que estamos falando e de suas possibilidades. O resto, é claro, é absolutamente treinado. Na questão 421 nós temos: por que duas pessoas perfeitamente despertas têm instantaneamente a mesma ideia? A transmissão do pensamento, né? Normalmente espíritos simpáticos que trabalham com o mesmo ideal, que têm uma afinidade muito grande de atividade, do qual um acaba completando de verdade o pensamento do outro. Mas não é nenhum mistério. Ou seja, ele não está lendo exatamente o pensamento. A sua intuição já capta as coisas que vêm ao contrário de você. Ou seja, nós estamos mantendo um diálogo, ou estamos ouvindo um determinado diálogo de alguém, a conversa de alguém,
e de repente nós conseguimos concluir, completar o pensamento, o raciocínio dessa pessoa. É porque nós adivinhamos alguma coisa? Não, muitas vezes nós estamos a par daquele assunto, né? Nós temos uma simpatia gerada por aquele assunto e o nosso interesse é tanto que o nosso foco e a concentração se torna capaz de pressentir o que realmente pode vir através da fala do nosso interlocutor. Isso é absolutamente natural, em nada causa espanto e, é claro, é sempre um ponto a ser observado. Haveria interesse moral em ficar conversando ou captando o pensamento de outro? Bom, vai depender sempre do caráter de cada pessoa. Isso nós não estamos aqui para ficar julgando ou analisando. Na questão 421, então, nós temos que dois espíritos simpáticos se comunicam e vêm, tanto fisicamente como no plano espiritual. Enfim, nós temos aqui que em 3 questões nós podemos resumir o capítulo sobre transmissão oculta do pensamento. A grande questão é a seguinte: se nós estivermos muito preocupados com essa relação de transmissão oculta do pensamento, nós vamos ter que analisar algumas coisas importantes. Qual o nosso interesse em nossos pensamentos? Nós não podemos esquecer que da mesma forma que nós recebemos, nós também emitimos pensamentos e eles podem atingir outras pessoas. Às vezes, nós ficamos preocupados com as transmissões à nossa volta, com as influências que estamos recebendo à nossa volta e preocupados com os espíritos que se aproximam de nós. Mas, vejam bem, nós esquecemos que também influenciamos as pessoas, despertamos desejos nas pessoas. E muitas vezes elas se sentem incomodadas com determinadas coisas e não sabem exatamente o que. Se preocupam, é claro, de alguma forma, sendo elas espíritas, com a ação obsessiva, quando na realidade essa ação obsessiva ela é caracterizada por um outro encarnado. Enfim, ela ocorre, ela é necessária à nossa existência, porque a... Oi! Ela está aqui comigo. Ela está aqui. Ah, tá bom. Bom, isso é gravar ao vivo. Enfim, como nós estávamos falando, às vezes nós temos aqui, é claro, a ação oculta de um pensamento de um encarnado para um encarnado também. De um encarnado para um desencarnado, de um desencarnado para desencarnado, de um desencarnado para um encarnado. Enfim, há inúmeras possibilidades. O que nós precisamos atentar é quais são os nossos pensamentos, quais os desejos que os movem. E se essa ação oculta do pensamento, ela vai agir ou vai agir de uma forma benéfica ao outro, ou se ela vai nos trazer algum malefício que seja, não sei. Enfim, observemos a nossa volta, analisemos a nossa questão pessoal, a nossa moralidade, e a partir de então nós vamos poder ter uma base muito grande de quem são os espíritos à nossa volta, qual o objetivo das transmissões ocultas do pensamento, o que a nossa personalidade movimenta dentro do quadro social em que estamos inseridos. Isso é um fato muito importante. Então, meus queridos, encerramos aqui a nossa 6ª aula relativas ao capítulo 8, Emancipação da Alma. Estejam certos, vamos dar continuidade. O próximo capítulo, né, que seria a aula 7, nós vamos estar falando sobre letargia e catalepsia. Até lá!